Na escola de ensino. Vamos ler aqui o versículo 12 ao 15. Hoje nós vamos entrar no quarto ponto. O quarto ponto que eu fiquei devendo para vocês, né? Nós já falamos de 3 pontos a semana passada. E hoje eu vou falar do quarto ponto. Só relembrando. Pai do Senhor, presbítero Rogério, boa noite, na paz. Nós já falamos do primeiro ponto, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ateviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Amém? Já falamos sobre os trajes decentes da mulher. Segundo ponto que nós falamos é esse aqui. Praticar boas obras, porém, com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Versículo 10. Terceiro ponto que nós já falamos. Aprender em silêncio. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homens. Esteja, porém, em silêncio. Já tocamos nesse assunto também e vamos tocar de novo hoje, amém? Vamos acrescentar alguma coisa a mais aí nesse ponto. E o quarto ponto, amém, que é aquele que nós vamos trabalhar um pouco mais hoje, é isso aqui, ó. Respeitar as autoridades. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Amém? Vai do 12 até o 15. Do 12 até o 15. Mas, na verdade, nós vamos trabalhar mais o 12, né? Nós vamos trabalhar mais o 12. É o 12 que a gente vai trabalhar mais. Mas eu vou ler aqui do 12 até o 15. Tá certo? Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Amém? É complicado, né, amados? Mandar uma mulher ficar em silêncio na igreja. Amém? Se a gente não entender direitinho esse versículo... O que quer dizer esse silêncio, né? A gente vai trazer problema dentro da igreja, né? Amém? Por quê? Porque a mulher é um papel importante dentro da igreja. E hoje nossa cultura, hoje no nosso tempo, a maioria do povo dentro da igreja é a mulherada. Amém? Né? E jamais a gente pode recusar o trabalho que, na minha opinião, as mulheres às vezes fazem bem melhor do que os homens. Não é verdade? Né? Então a gente precisa chegar a uma conclusão. O que Paulo está querendo dizer sobre esse silêncio da mulher? A pastora Renata vai me ajudar aqui. Amém? Ela vai ler uma explicação, né? Uma explicação, um comentário. Na Bíblia. Nós vamos parando e vamos comentando também em cima para ver se a gente consegue chegar a um denominador comum. Na medida que ela for expressando uma frase que eu achar interessante, eu vou trabalhar em cima dessa frase. Tá certo? Pastora Renata, com vocês. Vamos lá, pastora. Para compreender estes versículos, devemos entender o contexto em que Paulo e Timóteo trabalhavam. Na cultura judaica do primeiro século, não era permitido que as mulheres estudassem. Amém. Então é uma questão cultural. Amém? Era uma questão cultural. Naquele tempo, na cultura judaica, a mulher não tinha o direito de estudar, nem esse privilégio, né? A cultura judaica amarrava a mulher. A mulher tinha que ser submissa a extremo diante do homem, né? Então Paulo está trazendo uma mensagem nova. Então ele teria que ir com todo o cuidado, essa que é a verdade. Ele teria que ir com todo o cuidado. Mais um pouco, pastora.
Quando Paulo disse que as mulheres deveriam aprender em silêncio, com toda a submissão, estava lhes oferecendo uma nova e surpreendente oportunidade. Paulo, através do Evangelho de Cristo, estava abrindo uma nova porta de oportunidade para a mulher, né? Ele estava abrindo uma nova porta de oportunidade para a mulher. Então, a verdade é uma só, amém? A mulher teria que ter paciência, porque era algo novo, era algo novo. Por isso que aqui o autor do comentário diz surpreendente oportunidade. Não era algo que fazia parte da cultura local, amém? Tá? Mas era uma nova oportunidade. Essa aqui é a verdade. Teriam que quebrar tradições, teriam que quebrar coisas antigas, né? Tá? E Paulo estava fazendo isso. Mas vamos lá. Continua, pastora. Onde está? Paulo não queria. Paulo não queria onde? Paulo não queria que as mulheres efésias ensinassem, porque ainda não tinham conhecimento ou experiência suficiente. Então tá aí uma questão, né? Paulo percebia que as mulheres de Éfeso, amém? Eram mulheres ainda novas, não tinham ainda conhecimento e experiência suficiente para ensinar, amém? Elas iam chegar lá, né? Mas, a princípio, tinha que ser contida, porque, veja bem, como era algo novo, e a mulher não tinha essa liberdade, e agora já estava começando a ter, é lógico que bateu a euforia no meio da mulherada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Amém? Quando a euforia bate no meio da mulherada, ninguém segura elas. Amém? É uma bênção, né? Mas tem que se buscar o equilíbrio, né? Tem que segurar a rédea, senão se perde. Era isso que Paulo estava procurando fazer. Segurar a euforia, segurar a rédea. Por quê? Porque aquelas mulheres poderiam cair no buraco, porque estavam despreparadas. Elas ainda não tinham experiência suficiente para encarar ensinamento, principalmente de homens, que dentro de uma cultura machista, amém, elas teriam muito problema. E acredito que Paulo queria poupá-las, né? Vamos lá, pastora. A igreja de Éfeso tinha um problema particular com os falsos mestres. Isso era uma verdade, né? Timóteo bateu muito de frente com os falsos mestres, né? E a mulher, ela tem um coração muito grande, a mulher, ela é mais sensível, e algumas das vezes ela se deixa levar, né, pastor? É mais coração, né, pastor? É mais coração. E algumas são fáceis de cair no engodo dos falsos profetas e falsos ensinadores, né? Eu vejo a mulherada ficando muito empolgada. Às vezes você vê um pregador pregando com eloquência, amém? As mulheradas ficam de boca aberta. Ai, que bênção, que bênção, que homem de bênção, Deus, que mulher que homem de Deus, Deus, nada a ver. amém? Logo abre o coração, já vai lá pedir oração para aquele homem, e às vezes não sabe nem quem é aquele homem. Verdade. Não sabe nem como é que ele anda, não sabe nem qual é o comportamento dele, né? Então é muito típico da mulherada, né? Então Paulo estava contendo um pouquinho isso. Vai lá, pastor. Evidentemente, as mulheres eram especialmente suscetíveis aos falsos ensinos. É aquilo que eu falei, né? Continua. Porque ainda não tinham conhecimento bíblico suficiente para discernir a verdade. É um caso sério, a falta de discernimento da verdade. De conhecimento bíblico, né, pastor? Porque a pessoa acaba sendo levada por qualquer mentira, qualquer né? vento de doutrina. Qualquer palavra falsa, mentirosa, que a pessoa acaba sendo levada. Amém? A gente precisa estar muito esperto nos dias de hoje. Né? Os falsos ensinamentos estão aí, os falsos profetas estamos aí. Outro dia eu vi uma propaganda de um camarada que ele traz uma heresia tremenda nos ensinos dele. Mas para ser chamativo, amém? Nas suas conferências, o que ele faz? Ele coloca um cantor ou uma cantora famosa para cantar. E mundão do mundo, né? E atrai uma multidão. Uma multidão atraída pela cantora. Os fãs, ou né? pelo cantor famoso.
Amém? E aí, meu irmão, depois que o peixe está dentro da rede, é só puxar, né? Aí o camarada vai lá com um falso ensino, e o cara às vezes é um galã, bem vestidinho, bem arrumadinho, uma oratória de primeira, e as mulheradas ficam encantadas, né? Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Vamos lá. Além disso, algumas mulheres estavam aparentemente ostentando sua nova liberdade cristã, vestindo roupas impróprias. Amém? Que é o 2:9, né? Quer dizer, as mulheres judaicas, judias, né? Elas se vestiam com toda modéstia, simplicidade. Eram roupas simples, né? As mulheres judias. Aí, de repente, começou a se tornar cristã e começou a se misturar, amém, com os novos convertidos que não eram judeus, né? Aí, meu irmão, começou a comprar roupa nova, roupa de luxo. Estavam se sentindo livre, né? Livre. Liberdade. Ah, mas Deus olha o coração, Deus olha no seu... Tu entendeu? Esquece que Olha a euforia de novo, o né? homem vê o que está aparente, né? Olha a euforia de novo, né? Amém? Entendeu? Não tem breque, não sabe puxar o freio e acaba sendo levado. E aí daqui a pouco tá aí com roupas levianas, né? Vamos lá. Cadê? Paulo estava dizendo a Timóteo para não colocar alguém, neste caso, as mulheres, que ainda não fossem maduras na fé, em uma posição de liderança. Olha, vou dizer uma coisa para você, amém? Se você assumir um cargo, uma posição, que você ainda não tem bagagem suficiente, Nem maturidade, né, pastor? se você não tem maturidade suficiente, você vai acabar sofrendo. Eu tenho visto muitas mulheres desgastadas, e às vezes essa mulher não, muitos homens desgastados, porque não tinha estrutura para assumir certos cargos, certas posições, amém? E acabou caindo no buraco da frustração. Eu vou dizer, meu irmão, você arrancar uma pessoa do buraco da frustração é muito difícil arrancar alguém do buraco da frustração. Então, não assuma uma posição na qual você não foi chamada, e nem aquela que você não é capaz de aguentar nem suportar. Amém? Aleluia. Adquira conhecimento, mas adquira principalmente maturidade. Maturidade, né? Eu chamo de músculos espirituais. Amém? O crente precisa ter músculos espirituais para poder suportar e aguentar certas posições, amém, que ela vai ser colocada. Vamos lá. O mesmo princípio se aplica às igrejas de hoje. Amém. Agora aqui vai para o 12, né? É isso. Tá? Então, antes de ocupar a posição de liderança, vê se você aguenta e suporta, amém, o que está por trás dessa posição de liderança. Porque, meu irmão, às vezes, a gente pensa que uma posição de liderança traz somente o status, e não traz somente o status. Amém? Diz assim que todo encargo tem suas cargas, né? Então, se você vai assumir uma posição, se você vai ser encarregado de alguma posição, saiba que você vai ter que carregar coisas pesadíssimas. Veja se você tem músculos espiritual para suportar. Vamos lá, pastora. Agora a explicação, né, do 2 e 12, né, pastor? Não, continua. Vamos lá. Alguns interpretam esta passagem como significando que as mulheres nunca deveriam ensinar na igreja. Porém, os comentaristas enfatizam que Paulo não proibiu permanentemente que as mulheres ensinassem. Uma companheira de ministério recomendada por Paulo, Priscila, ensinou Apolo, o grande pregador. Além disso, Paulo frequentemente mencionava outras mulheres que ocupavam posições de responsabilidade na igreja. Febe trabalhou na igreja, Romanos 16:1. Maria, Trifena, Trifosa e Pérside eram obreiras do Senhor, Romanos 16, 6-12. Não precisa ler isso. Assim como Evódia e Sintique, né? Isso. Paulo provavelmente estava proibindo as mulheres efésias e não todas as mulheres de ensinar. Amém? Tá vendo? É aquilo que nós já vimos falado, né? A falta de maturidade delas. Então Paulo estava poupando elas, tá?
Mas nós vemos aqui que havia muitas mulheres que ocupavam posições, que ocupavam cargos, né? Priscila ensinou aqui. Posições de responsabilidade. Nós vamos ler esses versículos aqui. Eu vou pedir para a pastora buscando, eu vou citando os versículos, ela vai buscando. Amém? Tá? Vamos lá. Primeiro versículo que eu quero que ela leia é Atos 16, 24 a 26, que vai falar de Priscila e Apolo e Priscila. Amém? 16. Isso. Atos 16, não. Atos 18, 24 a 26. 18, 24 a 26? Isso. 24 a 26. Isso. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Isso. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo, e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Apolo conhecia em parte o Evangelho. Amém? Tá? E ele precisou do discipulado de Áquila e Priscila. Então, nós vemos aqui que Priscila era uma discipuladora. Olha uma das coisas que eu sinto mais falta dentro da igreja, no meio da mulherada, tá? É mulheres que queiram ser discipuladoras. Verdade. Amém? Né? Não sei se é falta de paciência, né? Mas eu não vejo isso nas mulheres. Não tem muito. Mulheres que sentam com pessoas para ensinar. Verdade. Amém? Mulheres que não convidam outras mulheres para um discipulado. Né? Eu sinto falta disso. Eu não vejo nem entusiasmo nessas mulheres. Eu não vejo, como é que se fala? Quando você quer que uma mulher faça, ela não faz. Disposição, né? Disponibilidade. Intenção. Interesse, né, interesse, pastor? De querer ensinar alguém. Amém? É verdade. É verdade. Aquilo que eu estava falando, que a pessoa vê o negócio e não faz. Atitude. Mulher não tem atitude. Né? Falta atitude. Né? Eu não vejo atitude das mulheres de querer ensinar outras mulheres aquilo que já conhece. Amém? Nunca vi uma mulher chegar para mim e dizer, pastor, eu tenho uma amiga que eu quero discipular. Isso. Eu marquei com ela, toda tarde, eu tomar um chá com ela e passar um ensino de discipulado. Eu nunca vi. Amém? A maioria só quer pegar o microfone para cantar, louvar, dançar, só isso. A maioria das mulheres só quer ou dar uma palavra no púlpito ou cantar. Amém? Ou dançar. Cantar, dançar. O discipular ninguém quer não. Olha, nós estamos vivendo uma carência de mulheres discipuladoras como Priscila. Amém? Mulheres que sentavam para ensinar outras mulheres ou alguém conhecido, um amigo, uma amiga, ceder a casa, abrir a casa para fazer discipulado. Amém? Olha, irmão, discipulado é uma coisa tão simples e tão fácil de fazer. Né? Mas não sei, falta disponibilidade, falta, sabe, fugiu da cabeça aquela palavra que eu chamo de atitude, né? Falta atitude, sabe? De querer fazer aquilo que tem que ser feito. Às vezes, viu, pastor, o que eu vejo muito é que tem certos trabalhos, entendeu? Tem certos trabalhos que ele não aparece e ninguém quer, entendeu? As pessoas querem algo que apareça, entendeu? A maioria que a gente vê é assim, elas querem algo que apareça, entendeu? Um exemplo, ensinar até uma criança numa salinha. Não, ficar dentro de uma sala com criança, pra mim não serve, tu entendeu? Já começa aí, já começa pelos pequenininhos. Olha, entendeu? Muita gente não entende o que é isso. Não sabe o que é evangelizar uma criança. O que é discipular, né? Uma criança. E a criança, quando é discipulada, é muito difícil se afastar da igreja. A Bíblia fala, né? Que ela guarda no coração. Ela vai, se ela se afastar, ela tem a semente no coração dela. Isso aí, entendeu? Né?
Se você fala assim, olha, quem está precisando de gente que faça um discipulado com criança, que vá lá na salinha, que dê aula, não é lá brincar com criança, não. Ó, precisa de alguém, de uma mulher que pegue a outra e vai ensinar ela. Não, se não está no púlpito, não aparece, para mim não serve. Infelizmente, pastor, infelizmente é isso mesmo. assim, infelizmente, dá pena, né? Se não for, é uma pena. Se não aparecer, pena, né? não tem como. É uma pena, Né? entendeu? Se não aparecer, não tem Amém? como. Mas eu acredito que Deus vai levantar muita Priscila ainda. Levante, Muita Priscila. É um trabalho tão simples e tão fácil de fazer, mas tão rejeitado. Amém? E de grande valor. E de grande valor. Eu não digo só da mulherada, não. Homem o homem também. Homem geral, também. isso. A maioria dos homens não gosta de discipular. Amém? Gosta também muito de se aparecer. Homem, né? Não gosta. Todo mundo, a maioria quer pegar o microfone. A maioria quer estar no púlpito. Entendeu? Infelizmente, é o que a gente vê. Romanos 16:1. Romanos 16:1. Vai falar de Febe. Febe. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Amém? 6:1, né? Paulo recomenda a Febe, que é diaconisa. Ela exercia uma posição de liderança. Liderança também. Ela tinha responsabilidade. Ele estava recomendando ela, né? Fazia parte da administração da igreja. O diácono do Novo Testamento, na igreja primitiva, eles faziam parte da liderança da igreja local. Amém? Eram pessoas de muita responsabilidade. E nós vemos aí a mulher, né? Febe, colocada nessa posição. Viu, pastor? Aqui também, ó. Em Romanos 16:3, Paulo diz assim, ó. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. Entendeu? O que quer dizer? Arriscaram a sua vida. Eles eram pessoas, era um casal que ajudava Paulo. E era o da confiança dele, né? Continua aí, porque tem o 6, versículo 6 e versículo 12. E eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Entendeu? Saudações. Lê o versículo 6 agora aí. O 6. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Olha aí, Maria que tem trabalhado muito. As mulheres em ação, né, pastor? Olha o ministério das mulheradas, olha. Ministério, é verdade. Vai. Às vezes também tem muita mulher que acha, pastor, que é assim, eu tenho que levantar um conjunto das irmãs para cantar. Aí acha que está fazendo um serviço. Amém. Louvável. Entendeu? Mas não tem coisa melhor do que você evangelizar. Tem a sua importância. Tem, mas não Amém? é o tudo. Mas será que é só isso? Eu acho que não é. Será que é só isso? Eu acho que não é. Né? Aqui, pelo que a gente tá vendo aqui, é muito mais do que você levantar um conjunto ali e ficar cantando. É muito mais que cantoria, né? Cantoria, entendeu? É evangelizar, né? É ganhar almas para o reino de Deus. Porque essas coisas são boas, mas não são tudo. Aí já eu estou trabalhando para o Senhor, aí se mata no louvor, se mata, verdade? Ganhou alguma alma para Jesus? É difícil, entendeu? As pessoas entenderem. Vamos lá, pastor. Já leu o 6 já, né? O 6 aqui. Li. Que trabalharam muito por vocês. Pronto. O 12 agora. 12. Saudações a Trifena e a Trifosa. Cada nome, né? Irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside. Olha aí. Que também tem trabalhado muito para o Senhor. Olha, um grupo de mulheres que Paulo exalta, né? E chama atenção, amém? Chama até de amiga, né? Chama até de amiga. 5, 6, amém? 6 E destaca o trabalho delas no Senhor. Que tem trabalhado muito para o Senhor. Olha. Será que eu posso destacar o teu trabalho para o Senhor? Será que você tem feito alguma coisa assim diferente para Jesus? Amém? Quantas pessoas você levou a Cristo? Tem mais um. Quantas pessoas que você discipulou? Amém? Sabe a coisa mais linda que tem, irmão? É no dia do batismo das águas, quando você leva uma pessoa que você discipulou ela a se batizar nas águas. Não tem sentimento maior do que você ver uma pessoa que você discipulou se batizando.
Amém? Tá? Irmãos, eu não sou pastor de uma grande igreja local. Amém? Tá? Mas se juntasse todas as pessoas que eu discipulei, todas as pessoas que eu já batizei, todas as pessoas que já passaram pelos meus os cultos de libertação que eu fiz e que foram salvas, que eu fazia questão de levar para o grupo de discipulado das igrejas locais. Amém? E que eu encontro de vez em quando por aí, algumas já estou até pastoreando igreja, tá? A minha igreja seria uma multidão. Amém? É por isso que hoje eu sou pastor da igreja invisível. Amém? Aleluia. Porque se você for querer ver a quantidade que está comigo hoje, você vai dizer, mas você tem uma igreja pequena, né? Amém? Mas a igreja que Jesus me deu é maior, muito maior, amém? Do que a visível que tem hoje. Essa aqui é a verdade. E eu me alegro muito por ter levado muitas vidas ao conhecimento de Jesus. Graças a amém? Deus. E ter discipulado muitas pessoas Glória também. de Deus. Discipulados, às vezes, de uma pessoa só. Verdade. Não é multidão, não. Às vezes, Uma só. Uma só. E Você Deus... gastar 3, 4, 5, 6 meses da sua vida. E Deus tem amém? honrado, né? Você pegar 2 horinhas, 3 horinhas, amém? E tirar para aquela pessoa, para aquela vida. Verdade. Isso não é em vão. Não é amém? mesmo. Isso é um trabalho para a eternidade. Essa aqui é a verdade. Eu queria que Deus despertasse do coração das mulheres. Quantas mulheres que não têm o que fazer à tarde? Às vezes fica com a vizinha batendo papo. Quantas mulheres que não têm o que fazer à tarde? Em vez de preparar um chá em casa, Verdade. chamar as amigas, os amigos, para um discipulado, uma pregação da palavra. Ai não, não querem nada com nada. Desperta, Jesus, esse povo. Vamos lá. Já leu 12 já, né? Já, pastor. Agora Filipenses 4:2, Renata. 4:2. Tem mais 2 mulheres boas aí, ó. Evódia e Sintique. 4:2. Filipenses 4:2. 4:2. Aqui. Evódia e Sintique, peço por favor que procure viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Senão que já estava tendo problema. Paulo tá puxando a orelha, né? Tá confrontando Evódia e Sintique. Elas estavam trazendo problema para a igreja. Problema, né? às vezes fofoca, conversa fiada, briguinha, inveja. Você vê aqui, até o lado negativo o Paulo destaca, né? Eu estava aconselhando aqui, né? Coitada. Oh, meu Deus do céu. Evódia e Sintica. Olha, só Jesus, viu? Agora, mas aqui, pastor, também está falando aqui, né? Ó. Pois ela, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Quer dizer, mesmo com aqueles, né? Ó, aqui, ó. Evódia e Sintique, peço por favor, que procure viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas 2 irmãs, pois elas, junto com Clemente, quer dizer, mesmo com elas aqui, né? Junto com Clemente, onde que tá? Todos os outros meus companheiros que trabalharam muito para espalhar o evangelho. O nome deles estão no livro da vida, que pertence a Deus, né? Olha, você vê que aqui, ó. Ele destaca essas 2 mulheres. Pedindo unificação, né? Unidade. Ele confronta para que elas se reconciliem, para que elas vivam unidas, uma por viver bem, uma com a outra. Porque Paulo valoriza a importância das 2 na evangelização. E aqui dá a entender o quê? Que diga assim, que elas estavam tendo um pequeno conflito, quer dizer, mas são mulheres o quê? Que trabalharam na obra do Senhor, são mulheres que têm a sua qualidade, né? Tinha os seus problemas, mas tinha um valor também. Tinha um valor, quer dizer, ele está exaltando, ele está, ao mesmo tempo que ele está aconselhando elas a viverem bem, unidas, né? Entendeu? Em prol do reino de Deus, ele também está exaltando elas, né? O trabalho delas. Está reconhecendo, né, pastor? Pastor, vamos voltar aqui para os comentários? Vamos lá. Qual que? Separou, o 12 ainda, está aqui. O 12. O 2:12, né? Em sua referência. 2:12. Em sua referência, as mulheres ouviram e aprenderam em silêncio e com toda a submissão. Paulo estava falando sobre uma atitude de calma e compostura,
Não de silêncio total. Não de silêncio total. Amém? Mas Paulo estava pedindo para que elas fossem mulheres calmas, mulheres tranquilas, compostura, né? que tivessem compostura na igreja, né? Uma mulher confuseira, né? Amém? Fofoqueira. Mulher que cria confusão dentro da igreja, cria briga, cria intriga, inveja, faz né? sofocaiada, né? Mulher ciumenta, invejosa. Verdade. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, pastora Renata. O que tem de mulher que tem ciúmes de pastor é um caos sério, né? Amém? Não é ciúmes de questão de ter o pastor como pensando uma coisa ruim do pastor, mas o sentido de estar perto do pastor, de achar que aquilo ali é uma posição de status. Eu entendi, né? estar perto do pastor, acha que o pastor, Isso, eu quero estar perto de Jesus. Isso. Com respeito ao pastor, claro. Porque às vezes tem mulher verdade. que acha que está perto do pastor, ela vai ter muita influência, né? Isso. Ela vai exercer uma influência maior dentro da igreja. Vai ser benquista no meio da igreja, não é isso. Está muito longe esse pensamento aí. Irmãos, quem exalta uma mulher na igreja É Deus, não é o pastor. Senhor, Amém? Se o pastor exaltar uma mulher dentro da igreja, essa mulher ela pode cair. Amém? Porque foi o homem que exaltou ela. Mas se for Deus que exaltou ela só vai crescer. Verdade. Tá? E ela vai atribuir a glória para Deus, né, pastor? Exatamente. Vamos lá, pastor. Além disso, o próprio Paulo reconhece que as mulheres oravam e profetizavam publicamente. Isso. Aparentemente, porém, as mulheres da igreja Efésia estavam abusando de sua recém-adquirida liberdade cristã. Então, Paulo está repreendendo o abuso, né? Então, quando Paulo manda as mulheres ficar em silêncio, não é que ele estava querendo que as mulheres não falassem nada, absolutamente nada. Amém? Mas queriam que as mulheres tivessem uma postura diferente, por meio do silêncio. Demonstrassem, né? Que elas demonstrassem que eram mulheres calmas e que tinham compostura. Por quê? Porque essas mulheres estavam abusando, amém? Da liberdade que estavam adquirindo. Isso. Tá? Então, o abuso que está sendo condenado aqui é o abuso, né? Continua, pastora. Por serem novas convertidas, essas mulheres ainda não tinham experiência, maturidade e conhecimento cristão necessários para ensinar aqueles que já possuíam um profundo conhecimento das Escrituras. A pastora vai ler para mim aí, 1 Coríntios 11, versículo 5. 1 Coríntios 11, 5. Amém? Tá? Que vai falar que as mulheres oravam e profetizavam publicamente. Então você veja que Paulo não proíbe isso nas outras igrejas, né? E olha que Corinto é uma igreja problemática. Amém? E Paulo só orientou a respeito de como as mulheres teriam que profetizar lá dentro e orar em voz alta lá dentro, né? 1 Coríntios, né? 11:5. 11:5. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Mais uma vez, o outro texto. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez. Já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. Tá. Aqui, né? Amém. O assunto não é questão de cabelo comprido e de véu, tá? O assunto aqui é que a mulher, ela orava na igreja, tá? E profetizava. Então ela tinha essa liberdade, a mulher, tá? Ela tinha essa liberdade. Nós vamos continuar aqui. Em cartas anteriores... Em cartas anteriores, Paulo discutiu o papel dos homens e das mulheres no casamento. Aqui ele fala sobre o papel dos homens e das mulheres dentro da igreja. Alguns estudiosos veem estes versículos a respeito de Adão e Eva como uma ilustração do que estava acontecendo na igreja Efésia.
Da mesma maneira que Eva havia sido enganada no jardim do Éden, as mulheres daquela igreja estavam sendo enganadas pelos falsos mestres. Olha, aquilo que nós já comentamos, né? O perigo de ser enganado pelos falsos mestres. Como a gente vê, né? Então Paulo estava o quê? Querendo poupar essas mulheres, orientando, né? Para tomar cuidado, né? Continua. E da mesma forma que Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus, os homens da igreja de Éfeso deveriam ser os primeiros a falar e ensinar, porque estiveram mais treinamento. Este ponto de vista enfatiza que o ensino de Paulo aqui não é universal, mas se aplica às igrejas com problemas semelhantes. Outros estudiosos, porém, sustentam que o papel de Paulo aponta são projetos de Deus para a sua ordem criada. Deus o estabeleceu para manter a harmonia tanto na família como na igreja. Amém? Tá? Então, na verdade, Paulo está enfatizando o papel do homem e da mulher dentro da igreja. Tá? E o homem, em Éfeso, tá? Eles adquiriram o ensino primeiro e eles tinham mais maturidade, tá? Na igreja local. Então, as mulheres não podiam passar à frente deles. Né? Tá? Então, é um ensino local. É um ensino local. É isso que tem que ser bem enfatizado. É uma questão local, é um problema local que era levado, né? Essa solução era levada para todas as igrejas que tinham problemas semelhantes, tá? Semelhantes. Vamos lá. Continua, Renata. Paulo não está desculpando Adão por sua participação na queda. Pelo contrário, em sua carta aos Romanos, Paulo atribui a Adão a culpa pela natureza pecaminosa da humanidade. Amém. É porque o assunto aqui da queda de Adão não tem nada a ver na questão da salvação, tá? É apenas para mostrar uma ordem prioritária das coisas. O homem nasceu primeiro, o homem também tem a sua prioridade e assim por diante. É uma questão de ordem, tá? Essa é a palavra mais correta a ser usada aqui. Ordem, ordem. Se o homem exerce a prioridade, não é porque a mulher não tem capacidade, tá? É uma questão apenas de ordem, tá? Apenas de ordem. Amém? Vamos lá, continua, professor. Existem várias maneiras de entender a frase salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Então vamos lá, né? Tem algumas maneiras. Primeira. O homem pecou, então todos os homens foram condenados ao trabalho excessivamente árduo. A mulher pecou e então todas as mulheres foram condenadas à dor do parto. Porém, tanto os homens como as mulheres podem ser salvos através da fé e da obediência a Cristo. Isso aqui é né? O ponto 1. Amém? Cada um tem o seu papel no casamento, mas a salvação é para os dois. Todos os dois têm o direito de ser salvos. Não é só o homem, amém, que tem essa condição, mas a mulher também tem essa condição. Tá? Os dois, né? Isso. 2. Mulheres que cumprem seu papel designado por Deus demonstram um verdadeiro comprometimento e obediência a Cristo. Uma das tarefas mais importantes de uma esposa e mãe é cuidar de sua família. Amém? Esse é o papel da mulher, né? A mulher, ela tem que zelar pela sua família, né? A mulher, ela nasceu para zelar pela sua família, cuidar, né? Também, né? Cuidar da sua família, tá? O 3, né? 3. O parto mencionado aqui se refere ao nascimento de Jesus Cristo. As mulheres e homens, né, são espiritualmente salvas pelo mais importante dos nascimentos e do próprio Cristo. Amém? Quer dizer que todos nós somos salvos porque Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Amém? Então, essa aqui é a verdade. Continua. 4. A partir das lições aprendidas através das dificuldades relacionadas à gestação,
à gestação e ao parto, as mulheres podem desenvolver qualidades que lhes ensinam a respeito do amor, da confiança, da submissão e do serviço. Bem, eu nunca tive filho, nunca engravidei, amém? Nunca nasceu uma criança de dentro de mim, né? Tá? Mas a gente compreende muito bem o que o autor da carta está ensinando. Amém. Esse meu celular é uma benção. Mas vamos lá, tá? O que a mulher pode desenvolver como ensinamento depois do nascimento de uma criança? Depois que ela gera uma criança e essa criança nasce. Primeiro, né? O ensino a respeito do amor. Amém? Só quem já gerou uma criança sabe o que é amar um filho. Verdade. Né? Verdade. Ninguém consegue compreender o amor de uma mãe. O amor de uma mãe, é verdade. Não é verdade? Então, segundo, a da confiança. Depois que passou por todo aquele sofrimento, aguentou e suportou, a mulher sai mais confiante do que nunca. Amém? Eu não sei se o homem aguentaria a dor de parto de uma mulher. O homem não aguenta nem uma dorzinha no dedo, dor de barriga. Eu acho que eu não aguentaria, né? Tá? Mas eu sei que depois que a mulher passa por isso, ela sai muito mais confiante. Por isso que a mulher tem facilidade de enfrentar a dor, né? A dor e o sofrimento. Tá? Terceiro, a da submissão. Aí entra a carência, né? A mulher que ganha o nenê, principalmente quando o nenê tá novo, ela é muito carente, né? Ela é carente, sensível, né? Fica sensível, Ela precisa... Na gravidez mesmo, pastor, ela já fica sensível. Sensível, né? Na gravidez, fala aí, Renato, qualquer coisa chora, é verdade. Fala aí. É verdade. Às vezes a gente é muito assim, durona, né? Aí quando você tem uma gestação, você fica mais sensível. Tudo você chora, você fica mais emotiva. Entendeu? Mais submissa? E fica também submissa, né? Dependendo da situação, né? Tô brincando, irmão. Fica assim, submissa. Amém. Nossa, os homens adoram essa palavra, submissa. Nós somos submissas. Olha, essa palavra submissão... eu não adoro a palavra submissão, né? Não, achei que mas quando uma mulher consegue entender o que é submissão, é verdade, o casamento se torna uma bênção. Verdade, né? Verdade. E quando o homem também sabe, conhece seu papel dentro do casamento, o casamento fica uma bênção. Né? Os dois, né? Tem que saber o papel certo. O papel certo, o papel de cada um. A responsabilidade de cada um. Né? Tá? Mas a mulher quebrantada ela é muito mais submissa. Verdade. Né? Tá, e por último aqui, serviço, né? o do serviço. Do serviço. Seu papel de trabalho, né? Porque criança dá trabalho, essa que é a verdade. Do lar, né? Criança dá trabalho. Tá bem? Como? Pessoal, que Deus abençoe vocês aí. Espero ter passado para vocês alguma coisa, né? Aleluia, alguma informação que possa ter falado ao seu coração. Irmã, você é muito importante. Você não sabe a importância que você tem na igreja. Graças a Cristo, né? Então, eu queria dar a última palavra para você, minha irmã. Você está muito desanimada, você está muito para baixo, né? Você precisa voltar a congregar, você precisa voltar a ir para os cultos. Eu tenho percebido que muita gente, principalmente as mulheradas, a mulherada que gostava de culto, que gostava de ir para a igreja, está vacilando muito, né? Perigoso. Precisa voltar a ir para os cultos novamente, voltar a querer, desejar, né? Tomar Santa Ceia, amém? Como é importante tomar ceia, não é verdade? E, sabe, vocês não podem desanimar, vocês não podem desistir, né? Vocês têm que, sabe, colocar todo empenho na busca de Deus e da sua palavra, de estar junto, de cultuar. Ainda ontem nós aprendemos que quando nós se reunimos, a graça se multiplica. Glória a Deus, amém? Verdade. Aleluia. Que você possa se reunir para receber a graça. Glória a Deus. Tá certo? É verdade. Que Deus te abençoe, que Jesus guarde seu coração.